Agora vamos ver as tabelas. Nos fecheiros base automáticos temos o fecheiro base de códigos de procedimento. Nesta tabela de códigos de procedimento que corresponde ao campo 30 do DU, já temos praticamente todos os códigos criados com os respectiva percentagem de direitos e imposto de consumo a abater. Logo, não é necessário estar a ir ao programa isenções ou reduções, porque a aplicação aplica automaticamente a percentagem de direitos ou de imposto de consumo, ou as duas, a abater mediante o código de procedimento. Nos fecheiros base automáticos, a seguir, temos os meios de transporte. Estão todos criados. Os meios de transporte aqui só têm um dígito, portanto o marítimo deixou de ser 10, o avião deixou de ser 40, portanto, e agora é 1, 2, 3 até ao 9. As condições de entrega é uma tabela que não é para ser utilizada pelos utilizadores. Localização das mercadorias. A localização das mercadorias é o código do armazém afiançado, correspondente ao campo 25C do DU. O utilizador tem que criar os códigos dos armazéns mediante os espaços que tiver. Países e câmbios. A aplicação já tem todos os países e câmbios criados. Portanto, não é necessário o utilizador criar nem país, não é necessário o utilizador nem criar moeda, nem país. A introdução dos câmbios semanais é feito nos utilitários sistema câmbios. Ele abre um menu com a data do dia e o utilizador introduz a tabela de câmbios conforme a tabela da alfândega. Muita atenção a uma moeda chamada unidade de correção fiscal, que é muito importante para cálculo da taxa de luxo no caso das viaturas e também para cálculo da multa tardia por apresentação tardia de DU. Neste momento o UCF está a 88. Nos fecheiros base automáticos, a seguir temos a tabela de posições pautais. A tabela de posições pautais também está toda criada. O utilizador não tem que se preocupar, porque ela tem contemplada toda a informação necessária àquela posição pautal, inclusive se tem inspeção pré-embarque obrigatória, se obriga a veículos, se tem taxa de luxo. Portanto, não é necessário o utilizador estar a fazer qualquer introdução ou alteração na tabela de posições pautais. Outra particularidade que tem a tabela de posições pautais é a designação completa do produto. Agora, no despacho de importação e exportação, nos licenciamentos, não aparece a palavra outros, que ninguém sabia o que era. Agora que aparece completamente toda a posição pautal, todo o descritivo pautal. Nos fecheiros base automáticos ainda temos os regimes aduaneiros. Estão todos criados os regimes aduaneiros. Há uma particularidade muito importante. Há determinados regimes que pagam que têm determinado tipo de situações a nível de pagamento. Por exemplo, o regime 41, que é uma armazenagem aduaneira, não paga valor de emolumentos pela tabela geral, mas paga um valor em UCFs de 239,90 UCFs. Outra particularidade que tem é que está isenta de direitos, imposto de consumo, taxa de luxo e imposto de selo. Logo, quando um determinado regime tiverem alguma dificuldade e não souberem exatamente a que obriga, por favor liguem para a linha de apoio ao cliente. Nos fecheiros base automáticos ainda temos as unidades suplementares. São todas as unidades suplementares que fazem parte da pauta aduaneira. Também não é necessário o utilizador estar a criar nenhuma unidade suplementar. Ainda temos os outros. A possibilidade de criação de portos e aeroportos, praticamente todos estão criados. Portanto, praticamente todos os portos e aeroportos estão criados. Por exemplo, se quisermos pesquisar só os portos, por exemplo, da China, escolhemos só a opção CN e ela automaticamente vai nos dar só os portos da China.
Caso haja algum porto que não exista no sistema, o utilizador escolhe a opção nova, novo registro, introduz o código, o nome e o país e grava a informação e ela passará logo a fazer parte da tabela de portos e aeroportos. Nos fecheiros base automáticos ainda temos os tipos de veículos. Os tipos de veículos já estão também praticamente todos criados: auto, moto, sub ou máquinas. Nos fecheiros base automáticos ainda temos automóveis marcas. Praticamente todas as marcas estão criadas, mas caso o utilizador descubra alguma que não esteja, pode também fazer a criação através de novo. Nas tabelas base automáticas ainda temos o status de incidência. O status de incidência são listagens, portanto são históricos que a aplicação vai criando automaticamente cada vez que se faz determinado movimento num despacho. Alguns já estão pré-criados, como a entrada de documentos, geração de fecheiro da DNL do Ministério do Comércio, elaboração de despachos, impressão do DUPS, requisição de fundos inicial. Portanto, estes são automáticos. O utilizador poderá criar quantos quiser e que sejam importantes. Por exemplo, vamos criar aqui por exemplo, será o AD 20 e corresponde pagamento, vamos escrever em maiúsculas, pagamento da alfândega, e vamos gravar. Quando estivermos a fazer o despacho, depois vamos ver para que é que serve o status de incidência. Nos ficheiros base automáticos, basicamente são estas as tabelas que estão disponíveis e que são importantes para a aplicação.